uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Conhecer a obra de Deus hoje. Conhecer a obra de Deus nestes tempos é, em sua maior parte, conhecer o Deus encarnado dos últimos dias, qual é o seu principal ministério e o que ele veio fazer na Terra. Já mencionei em minhas palavras que Deus veio à Terra nos últimos dias para definir um exemplo antes de partir. Como Deus estabeleceu esse exemplo? Ao proferir palavras, trabalhando e falando em toda a terra. Esta é a obra de Deus nos últimos dias. Ele apenas fala para que a terra se torne um mundo de palavras, para que cada pessoa seja beneficiada e esclarecida pelas suas palavras, e para que o espírito do homem seja despertado e esclarecido sobre as visões. Durante os últimos dias, o Deus encarnado chegou à Terra principalmente para proferir palavras. Quando Jesus veio, ele difundiu o Evangelho do Reino dos Céus e realizou a obra da redenção da crucificação. Ele acabou com a era da lei e aboliu todas as coisas antigas. A chegada de Jesus concluiu a era da lei e inaugurou a era da graça. A chegada do Deus encarnado dos últimos dias trouxe um fim à era da graça. Ele veio principalmente para proferir suas palavras, usar palavras para tornar o homem perfeito, iluminar e esclarecer o homem, e remover o lugar do Deus vago dentro do coração do homem. Esta não é a etapa da obra que Jesus realizou quando ele veio. Quando Jesus veio, realizou muitos milagres, curou enfermos e expulsou demônios, e realizou a obra da redenção da crucificação. Como consequência, em suas concepções, o homem acredita que é assim que Deus deveria ser. Pois quando Jesus veio, ele não realizou a obra de remover a imagem do Deus vago do coração do homem. Quando ele veio, foi crucificado, curou os doentes e expulsou os demônios, e ele difundiu o Evangelho do Reino dos Céus. Em um aspecto, a encarnação de Deus nos últimos dias remove o lugar ocupado pelo Deus vago nas concepções do homem, de modo que não existe mais a imagem do Deus vago no coração do homem. Através de suas palavras reais e obra real, seu movimento por todas as terras e a obra excepcionalmente real e normal que ele realiza entre os homens, ele faz com que o homem conheça a realidade de Deus e remove o lugar do Deus vago no coração do homem. Em outro aspecto, Deus usa as palavras ditas por sua carne para tornar o homem completo e realizar todas as coisas. Esta é a obra que Deus realizará nos últimos dias. O que vocês devem saber? 1. A obra de Deus não é sobrenatural, e vocês não devem manter concepções sobre isso. 2. Vocês devem entender a obra principal que o Deus encarnado veio realizar desta vez. Ele não veio curar os doentes, nem expulsar demônios, nem realizar milagres, e também não veio difundir o Evangelho do arrependimento, ou conceder redenção ao homem. Isso porque Jesus já realizou essa obra, e Deus não repete a mesma obra. Hoje, Deus veio para acabar com a era da graça e expulsar todas as práticas da era da graça. O Deus prático veio principalmente para mostrar que Ele é real. Quando Jesus veio, proferiu poucas palavras. Ele principalmente exibiu milagres, fez sinais e maravilhas, curou os doentes e expulsou demônios,
Ou então ele falou de profecias para convencer o homem e fazer com que ele veja que ele realmente era Deus, e era um Deus desapaixonado. Em última análise, completou a obra de crucificação. O Deus de hoje não mostra sinais e maravilhas, nem cura os doentes e expulsa os demônios. Quando Jesus veio, a obra que ele realizou representou uma parte de Deus. Mas desta vez, Deus veio para realizar a etapa da obra que é devida, pois Deus não repete a mesma obra. Ele é o Deus que é sempre novo e nunca velho. Assim, tudo o que você vê hoje são as palavras e a obra do Deus prático. O Deus encarnado dos últimos dias veio principalmente para proferir suas palavras, para explicar tudo o que é necessário para a vida do homem, para apontar aquilo em que o homem deve entrar, mostrar ao homem os feitos de Deus e mostrar ao homem a sabedoria, a onipotência e a maravilha de Deus. Através das várias formas pelas quais Deus fala, o homem vê a supremacia de Deus, a sua magnitude e, além disso, a humildade e ocultação de Deus. O homem vê que Deus é supremo, mas que ele é humilde e oculto, e pode se tornar o menor de tudo. Algumas de suas palavras são faladas diretamente da perspectiva do Espírito. Algumas de suas palavras são faladas diretamente da perspectiva do homem. E algumas de suas palavras são faladas a partir da perspectiva da terceira pessoa. Pode-se ver que a forma da obra de Deus varia muito, e é através das palavras que ele permite que o homem a veja. A obra de Deus nos últimos dias é normal e real, e assim o grupo de pessoas dos últimos dias é submetido às maiores de todas as provações. Por causa da normalidade e da realidade de Deus, todas as pessoas entraram nessas provações. Que o homem tenha descido às provações de Deus é por causa da normalidade e da realidade de Deus. Durante a era de Jesus, não houve concepções ou provações, porque a maior parte da obra realizada por Jesus estava de acordo com as concepções do homem. As pessoas o seguiam e não tinham concepções sobre ele. As provações de hoje são as maiores jamais enfrentadas pelo homem. E quando se diz que essas pessoas saíram da grande tribulação, esta é a tribulação a que se refere. Hoje, Deus fala para criar fé, amor, sofrimento e obediência nessas pessoas. As palavras faladas pelo Deus encarnado dos últimos dias são de acordo com a substância da natureza do homem, de acordo com o comportamento do homem e de acordo com aquilo em que o homem deveria entrar hoje. Seu método de falar é real e normal. Ele não fala do amanhã, nem olha para ontem. Ele fala apenas daquilo em que se deveria entrar, que deveria ser posto em prática e compreendido hoje. Se durante o dia de hoje surgir uma pessoa que seja capaz de mostrar sinais e maravilhas e expulsar demônios, curar os doentes e realizar muitos milagres, e se essa pessoa afirmar que ela é Jesus que veio, então isso seria a fraude dos espíritos malignos e sua imitação de Jesus. Lembre-se disso. Deus não repete a mesma obra. A etapa da obra de Jesus já foi concluída e Deus nunca mais realizará aquele estágio da obra. A obra de Deus é irreconciliável com as concepções do homem. Por exemplo, o Antigo Testamento predisse a vinda de um Messias, mas ocorreu que Jesus veio. Então seria errado que outro Messias viesse novamente. Jesus já veio uma vez, e seria errado que Jesus viesse novamente desta vez. Existe um nome para cada era.
e cada nome é caracterizado por essa era. Nas concepções do homem, Deus deve sempre mostrar sinais e maravilhas. Deve sempre curar os doentes e expulsar os demônios, e deve ser sempre como Jesus. Mas desta vez, Deus não é nada assim. Se durante os últimos dias, Deus ainda mostrasse sinais e maravilhas, e ainda expulsasse demônios e curasse os doentes, se ele fizesse exatamente o mesmo que Jesus, então Deus estaria repetindo a mesma obra, e a obra de Jesus não teria significado ou valor. Assim, Deus realiza uma etapa de obra em cada era. Uma vez que cada etapa de sua obra foi concluída, logo é imitada por espíritos malignos. E depois que Satanás começa a seguir os passos de Deus, Deus muda para um método diferente. Uma vez que Deus completou uma etapa de sua obra, ela é imitada por espíritos malignos. Vocês devem estar claros sobre essas coisas. Por que a obra de Deus hoje é diferente da obra de Jesus? Por que Deus hoje não mostra sinais e maravilhas, não expulsa demônios e não cura os doentes? Se a obra de Jesus fosse a mesma que a obra realizada durante a Era da Lei, poderia ele ter representado o Deus da Era da Graça? Jesus poderia ter completado a obra de crucificação? Se, como na Era da Lei, Jesus tivesse entrado no templo e tivesse guardado o sábado, então ele não teria sido perseguido por ninguém e teria sido abraçado por todos. Se fosse assim, ele poderia ter sido crucificado? Ele poderia completar a obra de redenção? Qual seria o sentido se o Deus encarnado dos últimos dias mostrasse sinais e maravilhas como Jesus? Somente se Deus realizar outra parte da sua obra nos últimos dias, que represente parte do seu plano de gestão, o homem poderá ganhar um conhecimento mais profundo de Deus, e somente então o plano de gestão de Deus poderá ser completado. Nos últimos dias, Deus veio principalmente para proferir suas palavras. Ele fala da perspectiva do Espírito, da perspectiva do homem e da perspectiva da terceira pessoa. Ele fala de maneiras diferentes, usando uma maneira por um período de tempo, e usa as formas de falar para mudar as concepções do homem e remover a imagem do Deus vago do coração do homem. Esta é a obra principal realizada por Deus. Porque o homem acredita que Deus veio curar os doentes, expulsar demônios, realizar milagres e conferir bênçãos materiais ao homem, Deus realiza esta etapa da obra, a obra de castigo e julgamento, para remover essas coisas das concepções do homem, para que o homem possa conhecer a realidade e a normalidade de Deus, e para que a imagem de Jesus seja removida de seu coração e substituída por uma nova imagem de Deus. Assim que a imagem de Deus dentro do homem envelhecer, torna-se um ídolo. Quando Jesus veio e realizou aquela etapa da obra, ele não representou a totalidade de Deus. Ele realizou alguns sinais e maravilhas, falou algumas palavras e foi crucificado no final, e representou uma parte de Deus. Ele não podia representar tudo o que é de Deus, mas representou Deus ao fazer uma parte da obra de Deus. Isso é assim porque Deus é tão grande, tão maravilhoso e insondável, e porque Deus apenas realiza uma parte de sua obra em cada era. A obra realizada por Deus durante esta era é principalmente a provisão das palavras para a vida do homem, a divulgação da substância da natureza do homem e do caráter corrupto do homem,
a eliminação de concepções religiosas, do pensamento feudal, do pensamento antiquado, bem como do conhecimento e cultura do homem. Isso deve ser revelado e purificado através das palavras de Deus. Nos últimos dias, Deus utiliza palavras e não sinais e maravilhas para tornar o homem perfeito. Ele usa suas palavras para expor o homem, para julgá-lo, para castigá-lo e para torná-lo perfeito, para que nas palavras de Deus o homem venha a ver a sabedoria e amabilidade de Deus e entender o caráter de Deus, para que, através das palavras de Deus, o homem veja as obras de Deus. Durante a era da lei, Jeová tirou Moisés do Egito com suas palavras e proferiu algumas palavras aos israelitas. Naquela época, uma parte das obras de Deus foi esclarecida, mas porque o calibre do homem era limitado e nada poderia completar seu conhecimento, Deus continuou a falar e a trabalhar. Na era da graça, o homem mais uma vez viu parte dos feitos de Deus. Jesus pôde mostrar sinais e maravilhas, curar os doentes e expulsar demônios, e ser crucificado. 3 dias depois disso, ressuscitou e apareceu na carne diante do homem. De Deus, o homem não sabia mais do que isso. O homem sabe tanto quanto lhe é mostrado por Deus. E se Deus não mostrasse nada mais ao homem, então tal seria a extensão da delimitação do homem por Deus. Assim, Deus continua a trabalhar, para que o conhecimento do homem sobre ele se torne mais profundo e para que ele venha a conhecer gradualmente a substância de Deus. Deus utiliza suas palavras para tornar o homem perfeito. Seu caráter corrupto é revelado pelas palavras de Deus e suas concepções religiosas são substituídas pela realidade de Deus. O Deus encarnado dos últimos dias veio principalmente para cumprir as palavras: a palavra torna-se carne, a palavra vem na carne e a palavra aparece na carne. E se vocês não têm um profundo conhecimento disso, então ainda não serão capazes de ficar firmes. Nos últimos dias, Deus pretende principalmente realizar uma etapa de obra em que a palavra aparece na carne, e esta é uma parte do plano de gestão de Deus. Assim, seus conhecimentos devem ser claros. Independentemente de como Deus opere, Deus não permite que o homem o delimite. Se Deus não realizasse esta obra durante os últimos dias, o conhecimento do homem sobre ele não poderia ir mais longe. Você só saberia que Deus pode ser crucificado e pode destruir Sodoma, e que Jesus pode ser ressuscitado dentre os mortos e aparecer para Pedro. Mas você nunca diria que as palavras de Deus podem realizar tudo e conquistar o homem. Somente experimentando as palavras de Deus você pode falar de tal conhecimento. E quanto mais da obra de Deus você experimenta, mais completo será seu conhecimento sobre ele. Só então você deixará de delimitar Deus dentro de suas próprias concepções. O homem conhece Deus ao experimentar a sua obra, e não há outra maneira correta de conhecer a Deus. Hoje, há muitas pessoas que não fazem nada além de esperar para ver sinais e maravilhas e o tempo da catástrofe. Você acredita em Deus ou acredita na catástrofe? Se esperar até a catástrofe, será tarde demais. E se Deus não enviar a catástrofe, Ele não é Deus? Você acredita em sinais e maravilhas ou você acredita no próprio Deus? Jesus não mostrou sinais e maravilhas quando foi ridicularizado por outros. Ele não era Deus?
Você acredita em sinais e maravilhas ou acredita na substância de Deus? As opiniões do homem sobre a crença em Deus estão erradas. Jeová falou muitas palavras durante a Era da Lei, mas até hoje, algumas delas ainda não foram cumpridas. Você pode dizer que Jeová não era Deus? Hoje, deveria ficar claro para todos vocês que, nos últimos dias, é especialmente o fato de que a palavra se torna carne que é realizado por Deus. Através de sua obra real sobre a terra, Ele faz com que o homem o conheça, se envolva com Ele e veja suas realizações reais. Ele faz com que o homem veja claramente que ele é capaz de exibir sinais e maravilhas e que também existem momentos em que ele é incapaz de fazê-los, e isso depende da era. Desse modo, você pode ver que Deus não é incapaz de mostrar sinais e maravilhas, mas em vez disso, muda sua forma de operar de acordo com sua obra e de acordo com a era. Na etapa atual da obra, Ele não mostra sinais e maravilhas. Que Ele tenha mostrado alguns sinais e maravilhas na era de Jesus foi porque a obra dele naquela era diferente. Deus não realiza aquela obra hoje, e algumas pessoas acreditam que Ele é incapaz de mostrar sinais e maravilhas. Ou então eles pensam que se Ele não mostrar sinais e maravilhas, então Ele não é Deus. Isso não é uma falácia? Deus é capaz de mostrar sinais e maravilhas, mas Ele está trabalhando em uma era diferente, e assim Ele não realiza tais obras. Porque esta é uma era diferente, e porque esta é uma etapa diferente da obra de Deus, as ações realizadas por Deus também são diferentes. A crença do homem em Deus não é a crença em sinais e maravilhas, nem a crença em milagres, mas a crença em sua obra real durante a nova era. O homem vem a conhecer Deus através da maneira como Deus trabalha, e esse conhecimento produz no homem a crença em Deus, isto é, a crença na obra e feitos de Deus. Nesta etapa da obra, principalmente Deus fala. Não espere ver sinais e maravilhas. Você não vai vê-los, pois você não nasceu durante a Era da Graça. Se você tivesse, poderia ter visto sinais e maravilhas, mas nasceu nos últimos dias, e assim pode ver apenas a realidade e a normalidade de Deus. Não espere ver o Jesus sobrenatural nos últimos dias. Você só pode ver o Deus prático encarnado, que não é diferente de qualquer homem normal. Em cada era, Deus elucida feitos diferentes. Em cada era, Ele elucida parte dos feitos de Deus, e a obra de cada era representa uma parte do caráter de Deus e uma parte dos feitos de Deus. Os feitos que Ele elucida variam com a era em que Ele trabalha, mas todos proporcionam ao homem um conhecimento de Deus que é mais profundo, uma crença em Deus que é mais realista e mais verdadeira. O homem acredita em Deus por causa de todos os feitos de Deus, e porque Deus é tão maravilhoso, tão grande, porque Ele é todo-poderoso e insondável. Se você acredita em Deus porque Ele é capaz de realizar sinais e maravilhas e pode curar os doentes e expulsar demônios, sua visão é errada, e algumas pessoas vão dizer-lhe: os espíritos malignos também não podem fazer essas coisas? Não é para confundir a imagem de Deus com a de Satanás? Hoje, a crença do homem em Deus é por causa de suas diversas realizações e das muitas formas pelas quais ele opera e fala.
Deus utiliza suas declarações para conquistar o homem e torná-lo perfeito. O homem acredita em Deus por causa de seus muitos feitos, não porque ele é capaz de mostrar sinais e maravilhas. E o homem só o entende porque vê seus feitos. Somente conhecendo os feitos reais de Deus, como Ele opera, que métodos sábios Ele utiliza, como Ele fala e como Ele torna o homem perfeito, apenas conhecendo esses aspectos, você pode compreender a realidade de Deus e entender seu caráter. O que Ele gosta, o que Ele detesta, como Ele trabalha no homem. Ao entender os gostos e desgostos de Deus, você pode diferenciar o que é positivo e negativo, e através do seu conhecimento de Deus existe progresso real em sua vida. Resumindo, você deve ganhar um conhecimento da obra de Deus e deve endireitar seu ponto de vista sobre a crença em Deus.